Eis-nos em mais uma conversa sobre aves, na companhia do Gonçalo Elias, que tem andado a passear, algures pela Europa, no norte, e agora dá um salto até à Noruega. Olá, é verdade. Agora mudamos outra vez de cenário, porque as viagens Interrail também são assim, ou pelo menos no meu caso sempre foram assim, bastante itinerantes. Como eu referi, tinha estado em Östersund, que é uma cidade lá, alguns no centro da Suécia, na viagem com os nossos colegas de curso. E nós tivemos apenas um dia em Östersund, que foi onde eu vi logo várias espécies novas descritas nas conversas anteriores, e depois, nessa tarde, continuamos de comboio passámos a fronteira para a Noruega, até perto de Trondheim, e depois seguimos de viagem, se a memória não me falha, de noite, até uma localidade que já fica para lá do Círculo Polar, chamada Bodø. A ideia E inicial foi aí que apanhaste foi, esta. nós ficámos depois 2 dias, acho eu, em Bodø. Arranjámos lá alojamento em umas casas particulares e depois andámos a dar umas voltas ali ao pé. E até foi um dos nossos colegas que, na altura, andou a ver, encontrou lá uns prospectos de locais a visitar, talvez ao pé da estação, e ele disse-me: Olha, há aqui um sítio giro perto, chamado Saltstraumen. Pá, parece que aquilo é engraçado, e não sei se tinha lá uns fiordes ou o que, já não me recordo bem. Eu sei que a gente se meteu num autocarro e foi lá até esse sítio chamado Saltstraumen. É claro que eu nesta altura já andava sempre com os binóculos atrás e com o guia de campo, né? Que era com o Peterson. E então nós fomos até lá e nesse sítio eu, uh, eu recordo-me que foi aí que eu reparei que havia lá umas aves a voar ali perto, e que eu então saco do guia e começo a olhar para aquilo e a tentar perceber que aves eram aquelas, e detive-me naquela secção das andorinhas do mar. Portanto, eu percebi que aquilo não eram gaivotas, que era das andorinhas do mar, que são aquilo que nós vulgarmente designamos por sternas. Aquilo foi a primeira vez que eu vi uma ave deste grupo. E aquilo foi desde logo um desafio de identificação, porque elas não são fáceis. Mas é claro que aqui estamos a falar de adultos nupciais, porque ainda estávamos em agosto, e portanto elas ainda andavam por lá, e ali a dificuldade tinha a ver um bocadinho com a confusão com a andorinha do mar rósea, que é a Sterna do Gálio, ou com a andorinha do mar comum, que é a Sterna irundo. Mas pronto, os bichos estavam muito perto, eu tinha o guia, depois estive a estudar os detalhes da plumagem, de ver o padrão de coloração nas asas, e cheguei à conclusão que eram andorinhas do mar árticas, que foi então a minha primeira sterna que eu observei nessa zona do litoral da Noruega, já para cima do Círculo Polar. É a história desta observação. Estas, agora há pouco referiste que não é uma gaivota, mas pelo visto agora estão todas juntas na mesma família, não é? Houve Pois, aqui umas alterações taxonómicas um bocado dramáticas. houve, porque, enfim, a taxonomia tem sofrido muitas convulsões, e nós já falámos recentemente de vários casos de espécies que mudaram de género, por exemplo, ou seja, que foram reclassificadas, mudaram de género, outras foram divididas em duas, outras foram agregadas, portanto, passou de duas apenas para uma. Pois o que Mas essas acontece? alterações normalmente são ao nível da espécie, não Do género, uma do coisa género. O nome da ou do espécie género. normalmente não muda, a menos que seja dividido em dois. Quando é dividido em dois, é a subespécie Sim, promovida, como por exemplo, que é promovida à espécie. Agora, como por exemplo a, a pega azul, não é? a Portanto, pega azul, o sim, que foi charneco, não é? separada, Foi mudado. exatamente, que foi separada da asiática, e essa passou mesmo de subespécie para espécie. Agora, neste caso, há aqui uma situação um bocado diferente, é que as sternas, portanto, as andorinhas do mar e gaivinas, durante muito tempo, que eu não sei precisar desde quando, estavam numa família própria chamada Sternidae, dentro da ordem mais vasta, que é a ordem dos caradriformes, que inclui as limícolas, as gaivotas e os alcídeos e os moleiros. Portanto, a ordem dos caradriformes é muito vasta. E esta ordem compreende várias famílias, uma delas, Laridae, que é a das gaivotas, e outra, durante muitos anos, Sternidae, que agregava as andorinhas do mar. Eu digo agregava porque, entretanto, uma das recentes alterações taxonómicas, que eu penso que já foi até adotada por mais do que uma autoridade, não tenho agora a certeza se todas adotaram, é que a família Sternidae foi, de certa forma, eliminada,
todas as sternas e afins foram integradas na família Laridae. Ou seja, a família Laridae, neste momento, agrega gaivotas e gaivinas e andorinhas do mar. É um bocadinho estranho, porque realmente são aves bastante diferentes, porque as gaivotas têm um voo mais pesado e nadam, e normalmente não mergulham, enquanto que as sternas, ou pelo menos muitas delas, têm um voo muito mais ágil, asas mais pontiagudas e mergulham para capturar o peixe e normalmente não são vistas a nadar. Portanto, E são mesmo aves o bastante... bico é muito diferente, O bico é morfologicamente, não é? mais aguçado, sem dúvida, também para permitir capturar as presas com aqueles mergulhos que elas fazem. Portanto, é uma daquelas alterações taxonómicas que é bastante surpreendente para aquilo que nós estamos habituados a ver. Não estive a estudar a fundo as razões de ter sido feita esta alteração. Não estive a aprofundar, certamente há vários estudos que explicam isto. E atenção, que às vezes há estas alterações e passado algum tempo são revertidas. Portanto, não seria o primeiro caso. Não estou a dizer que é isto que vai acontecer aqui. O que eu quero apenas dizer é que toda esta questão da taxonomia é muito dinâmica. Houve um período de alguma estabilidade há umas décadas atrás, mas agora com toda esta parte dos estudos genéticos, filogenética e tudo mais, está aqui agora uma nova vaga de revisões e alterações que me parece que ainda não terminou. Ok. E ainda na ótica da taxonomia, o que é que o paraíso tem a ver com estas espécies para ter merecido o nome que tem? Pois, é uma boa questão. Eu também andei a tentar investigar isso antes desta conversa para perceber, porque é um nome bastante curioso. Não encontrei uma resposta clara, mas vou dar aqui algumas pistas. Para começar, temos que ver que o Sterna é um género que foi criado pelo Linneu. Não nos esqueçamos que muitos géneros são originais do Linneu. Foi criado pelo Linneu em 1758, mas não foi para esta espécie, foi para a Sterna hirundo. Foi para a Sterna hirundo, que é a andorinha do mar comum. E Sterna hirundo, sendo que Sterna é um nome que vem do latim, mas não é um latim antigo, é um latim mais moderno e é um nome que se refere às andorinhas do mar. Portanto, é um nome e que possivelmente terá sido adaptado do inglês antigo, stern ou stern, para as andorinhas do mar, ou até do sueco terna e do norueguês terne. Portanto, e há várias aves marinhas em que os nomes científicos têm origem em idiomas nórdicos antigos. Não sei se será o caso aqui, é uma hipótese que está referida nos dicionários da especialidade. De qualquer forma, o Linneu adaptou isto para a Sterna hirundo, e repara que hirundo, que é o nome depois específico, hirundo quer dizer andorinha, portanto, ele chamou a isto Sterna andorinha. Daí, mais, isto é muito engraçado, porque muitos dos nomes comuns das aves que nós usamos ainda hoje em dia têm origem em designações dadas pelo Linneu. Foi o Linneu que espeta, desculpa a expressão, espeta aqui o nome hirundo e que faz, através dessa associação, estabelece aqui uma relação entre estas aves e as verdadeiras andorinhas. Não sei se me estou a fazer entender. Exato. Pronto. Se calhar pelo tipo de voo e pela forma das E asas e não não é por sei o quê. acaso sim, claro, parecem umas andorinhas, mas andorinhas do mar. E então, mesmo em alemão, elas chamam-se Seeschwalbe. Seeschwalbe quer dizer andorinha do mar. Bom, estava eu então a falar da Sternirundo. Portanto, o Linneu dá o nome Sternirundo. A paradiseia, portanto, a ártica, a andorinha do mar ártica, o nome não é dado por Linneu, é mais tarde por outro naturalista chamado Pontoppidan, em 1763, portanto, 5 anos mais tarde, e ele dá-lhe o nome Sterna, portanto, ele vai usar o mesmo género do Linneu, mas vai dar o nome Sterna paradiseia. Portanto, ele mantém o género, vai buscar o paradiseia. Ora, o paradiseia pelo que eu tive aqui a investigar, é um nome de latim medieval ou tardio e que faz referência ao paraíso, mas que presumivelmente tem origem no grego, portanto, no grego, na palavra também paraíso. Supostamente em latim medieval, para isto quer dizer, paradiseus quer dizer que é do paraíso, que é etéreo, né? Que é etéreo. Portanto, e etéreo em sentido figurado até pode querer dizer que é celeste, que é elevado, que é puríssimo. Ora, esta ave é muito branca na sua plumagem, não é? Tirando o barrete preto. Eu não sei se
o autor, portanto, a pessoa que descreveu a ave, o Pontoppidan, queria estabelecer aqui uma relação entre a brancura da ave e uma suposta pureza. Nós sabemos que às vezes há esta associação, não é, entre a pureza e a cor branca. Portanto, isto será um significado possível. Outro significado possível, no dicionário também dos nomes científicos, refere que os marinheiros, os navegadores do Magalhães, souberam, através de nativos das Ilhas Molucas, que as aves do paraíso exóticas vinham do céu e, portanto, eram chamadas aves de Deus. Ou seja, há aqui uma associação com o celestial e com o divino, e eu penso, isto já é uma interpretação minha, que a cor branca poderá ter tido algum papel nessa associação. Não consigo elaborar muito para além disto, portanto, é uma interpretação minha de que o uso da palavra do paraíso para uma ave destas poderia ter tido origem neste tipo de raciocínio. Portanto, uma das coisas que nós temos obrigatoriamente que falar quando referimos esta espécie é que estamos a falar da ave que faz as migrações mais extensas de que há conhecimento. Sim. Esta ave, eu quando comecei a ver aves, já nos idos finais dos anos 80, como já foi referido, eu aprendi com o meu tio, e o meu tio, que já tinha lido algumas coisas sobre aves, eu lembro-me dele na altura ter referido, já não me recordo exatamente em que contexto é que isto foi referido, mas foi algo que eu fixei, que a andorinha do mar Ártica era a campeã das migrações, a campeã, porque era a ave que fazia as migrações mais longas conhecidas e, enfim, não sei exatamente qual era a fonte, mas era algo que já era referido e que ele teria ouvido e que eu me recordo dele dizer. E por acaso eu hoje fui abrir o site, o Birds of the World, que é um projeto também do Cornell Lab of Ornithology, para ver o que é que eles diziam sobre a andorinha do mar Ártico, e é curioso que o texto dessa espécie está em inglês, mas começa exatamente assim: This Champion Traveler. Portanto, eles próprios usam o termo este viajante campeão para se referirem a esta espécie. Ou seja, esta palavra campeã das migrações, a campeão neste contexto, aparentemente, além de já ser usada há muito tempo, é referido ainda na atualidade em diversos sites, até especificamente dedicados a aves. E Mas apesar do conhecimento que há dessas migrações extensas, parece-me que só há relativamente pouco tempo atrás é que conseguiram efetivamente fazer o registro do voo de uma ave com um logger Não, claro, agora e que terão chegado à conclusão que, afinal de contas, que o percurso realmente executado ainda acaba por ser bem maior do que aquele que aparenta por causa das voltas que ela dá pelos oceanos claro, até... sem dúvida. Pronto, para ajudar aqui os nossos ouvintes a entender porque é que esta ave é chamada campeã, para começar é preciso explicar que esta ave nidifica no Ártico e inverna no Antártico. Portanto, postas as coisas de uma forma simples, elas vão do Polo Norte até ao Polo Sul. Não é bem no Polo, porque elas nidificam também nas Ilhas Britânicas e na Noruega, que não estão exatamente no Polo, mas sabes que elas nidificam no norte da Groenlândia a uma latitude de 84 graus, que é uma latitude elevadíssima, não é? É uma latitude, é quase polar, é muito para lá do Círculo Ártico. E depois invernam no Oceano Glacial Antártico, portanto, ali à volta da Antártida. Gostam mesmo do frio. Isto significa que as viagens, só a viagem de ida e volta, sem contar depois as voltas diárias em alimentação, como referiste, só a viagem de ida e volta são para aí 40 mil quilómetros, que é praticamente o equivalente a uma volta à Terra. Quanto a gostarem do frio ou não, é um bocadinho relativo, porque eu acho que a Groenlândia no verão continua a ser fria, não é? Não é tão fria como no inverno. Agora, há aqui uma coisa curiosa, que é assim, como sabes, acima do Círculo Polar, durante o verão, o Sol não se põe. Ou seja, tens dias de 24 horas. E no Antártico, durante o verão austral, que corresponde ao nosso inverno, também tens dias de 24 horas. Ora, uma andorinha do mar Ártica que passa o verão, o nosso verão, acima do nosso Círculo Polar e inverna abaixo do Círculo Polar Antártico, esta espécie goza de mais horas de luz natural do que qualquer outra espécie animal. Já viste? Impressionante. Porque ela tem essa não me ocorria. Ou seja, por exemplo, vamos pôr as coisas assim: quem reside, pessoas ou até animais residentes que vivam na Noruega, no norte da Noruega,
durante o verão, a primavera-verão, têm 24 horas de luz, mas depois durante o inverno têm 24 horas de noite. Agora, uma ave que consegue estar nos dois polos ou nas duas zonas polares em ambas as épocas, consegue ter 2 períodos por ano com 24 horas de luz por dia. Isto realmente é assim, É uma coisa impressionante. singular, singular. Agora, ela faz estes 40 mil quilómetros, mas depois acaba por fazer muitíssimo mais, porque elas passam a vida no mar, quando não estão a nidificar, e fazem grandes deslocações. Isto está estudado com o GPS, portanto, a distância que elas percorrem num ano é muitíssimo superior a esses 40 mil quilómetros. É algo, é realmente, é de campeão, sem É dúvida. verdade. Eu já vi uma referência que era na ordem dos 60 mil quilómetros, que é um Sim, sim, disparate eu já tremendo. li valores desses, até poderá ser superior, quer dizer, isto depois são estimativas, porque elas andarão para trás e para a frente, Exato, exato. dado que quando estão lá embaixo estou-me a referir ao Antártico, não é? Aí não, se calhar não estão fixas num determinado local e poderão percorrer distâncias, portanto, poderão andar para trás e para a frente e poderá ser difícil de seguir. Mas efetivamente o que se sabe hoje é que vai muito para cima dos tais 40 mil quilómetros anuais, precisamente por causa dessas voltas que elas dão para se alimentarem, porque elas vivem no mar alto. Agora diz-me uma coisa, indo elas assim de polo a polo, quase, não é? A migração é feita via Atlântico, via Índico, via Pacífico ou por todo lado? Antes de te responder a essa questão, deixa-me só dar aqui um elemento adicional, porque eu, entretanto, estava aqui a consultar o site Birds of the World e encontrei aqui um dado quantitativo interessante. Eles dizem, eles na Groenlândia, que é onde há uma importante população nidificante, eles equiparam 11 indivíduos com pequenos geolocalizadores, 10 na Groenlândia e 1 na Islândia, e descobriram que alguns destes indivíduos tinham viajado mais de 80 mil quilómetros num ano. 80 mil. Portanto, vê bem, agora multiplicas isto pela longevidade desta espécie, que pode chegar aos 20 ou 30 anos, isto dá-te mais de 1 milhão de quilómetros, se calhar, em alguns casos, 2 milhões de quilómetros num ano, na vida toda. Portanto, é realmente assim, uma distância que nós até já temos um bocadinho de dificuldade em imaginar o que é que isto significa. É Agora, verdade. relativamente à tua questão sobre as rotas de migração, é assim, o que se sabe concretamente é que, bom, para começar é preciso perceber a distribuição desta espécie. Esta espécie tem uma distribuição bastante vasta, é aquilo que se chama normalmente holártico porque elas ocorrem no Paleártico e no Neártico, portanto, nas zonas elevadas, de latitudes elevadas, quer da América, quer da Europa e da Ásia. O que se sabe é que as populações europeias e da costa leste dos Estados Unidos e da Groenlândia, essas migram pelo Atlântico. Pelo Índico, provavelmente não, porque isso obrigava-as muito a atravessar a Terra. Embora se saiba que alguns indivíduos podem atravessar a Terra, mas eu penso que os outros da Ásia mais oriental e das costas ocidental da América descem pelo Pacífico. Elas de vez em quando aparecem por terra e é possível que algumas atravessem a Rússia, mas eu acho que isso está muito pouco estudado ainda. Portanto, essencialmente pelo Atlântico, e até se sabe que no Atlântico elas descem mais a leste e sobem mais pelo lado mais a oeste. Então, aqui na zona, na nossa zona, Portugal e ilhas, observar este bicho só mesmo durante as migrações. É durante as migrações, sim, porque é quando elas estão a passar. E no Sabe-se que meio elas, e no meio do mar, não é? sim, sabe-se que elas passam para cima em abril, maio, e para baixo em agosto e setembro, às vezes outubro. Mas elas não são frequentes a partir de terra. Às vezes vê-se a partir Mas de há terra. registros de observação em terra. Atenção, elas vêm-se. Não é muito habitual, mas vê-se às vezes a passar, e se tiver dias de mau tempo naqueles sítios estratégicos como o Cabo Carvoeiro e o Cabo Raso, até se podem ver bastantes. Há um caso que até está publicado de uma observação do Colm Moore em setembro de 1999 no Cabo Carvoeiro, em que ao longo de 8 horas passaram quase 500. Mas isso é uma situação excepcional porque foi motivada também pelo aparecimento de várias tempestades. Portanto, em dias normais vê-se pouquinhas a partir de terra. Pode passar uma ou outra e é mais frequente vê-las no mar alto. Portanto, sabe-se se a pessoa for fazer uma saída pelágica que elas passam muito offshore, né? Portanto, longe da costa. E o mesmo acontece em Espanha. Portanto, elas são aves com hábitos muito pelágicos fora da época dos ninhos. Ocasionalmente passam ao longo da costa e muito pontualmente, isto já é mais excepcional, aparecem em terra firme ou em zonas úmidas costeiras, ou até no interior, mas isto já é mesmo excepcional. Portanto, elas são aves que
quer dizer, como todas as aves marinhas, vêm à terra para nidificar, para poder fazer as suas posturas e criar as crias, tomar conta das crias, mas a partir do momento em que termina a nidificação, elas vivem praticamente o tempo todo no mar. Daí Só que, daí que, para as ver, como eu disse, ocasionalmente vê-se a partir de terra, não é fácil, primeiro porque não são muitas, segundo porque nem sempre é fácil identificá-las quando estão a passar em voo, porque há outras espécies parecidas, mas é mais fácil ver em sedas plásticas. Aliás, até posso ver, eu nunca fui muito de observar aves marinhas, sei que há muitas pessoas em Portugal, observadores de aves, e não só, que se dedicam muito mais à observação de aves marinhas que eu. Portanto, eu nunca foi um grupo em que eu tivesse investido muito e, portanto, não é dos grupos em que eu me sinto mais à vontade. Mas, como também não investi muito, também por causa disso, a primeira vez que eu vi uma ave dessa espécie em Portugal foi apenas penso que há 5 anos, foi em 2019 ou 2018, não me recordo agora do ano, em que fiz uma plágica a partir de peniche, e nessa plágica que foi até às Berlengas e aos Farolhões, no regresso para Peniche passou uma ou duas cisterna paradiseira. Foi a primeira vez que eu registrei essa espécie em Portugal. Mas não quer dizer com isto que ela seja muito rara. Como eu disse, eu nunca investi muito na observação de aves marinhas, porque se investisse mais, provavelmente já teria visto há muito mais tempo. Portanto, mas não é uma espécie, não sendo tremendamente difícil de ver em Portugal, se a pessoa a procurar nos sítios certos e nas alturas certas, também não é das espécies mais fáceis de encontrar. eu tinha aqui mais uma coisinha ou duas para te perguntar, mas vamos deixar, que é para não gastar o tema, não, E já estamos não no vai a gente limite do ficar tema, sem né? tema. Não, isso sem tema não ficamos garantidamente, porque isto está sempre tanta coisa que fica por dizer, mas pronto, já deu para dar aqui uma pincelada nesta espécie enfim, que não é realmente muito fácil de ver em Portugal, mas fica aqui esta nota, talvez em saídas pelágicas seja a forma onde há mais probabilidade de tomar contacto com ela. Obrigado, Gonçalo. Até à próxima, Obrigado, para Zé. quem nos ouviu. Até à próxima.